Então vamos lá. O que eu gostaria de falar hoje é sobre o seu jardim. É um jardim inteligente? Poxa, estranho falar isso sobre um jardim. Mas um jardim inteligente é aquele jardim que vai ter uma manutenção prática, fácil, não muito onerosa no futuro. Mas para isso que isso aconteça no futuro, você tem que fazer o seu jardim hoje, montar o seu jardim hoje, de uma forma inteligente. Não adianta botar aquela planta que você viu na novela, aquela árvore que você viu no filme, se ela não é própria para o seu tempo, para os seus recursos e até mesmo para a sua região. Então, o grande segredo é quando você for fazer o seu jardim, ou você mesmo, ou contratando uma empresa, é fazer isso de uma forma inteligente e planejada. E é sobre isso que nós vamos falar. O interessante é que quando você começa a planejar um jardim, você não pensa inicialmente na planta. Você tem dois fatores importantíssimos para você se preocupar, que é volume e cor. A partir daí, você resolvendo o espaço que precisa ser preenchido, o espaço que até mesmo visualmente você vai compor e as cores que você vai compor o seu jardim, a partir daí você começa a pensar nas plantas. Aí, você quando pensar nas plantas, voltando ao que eu falei, você tem que se preocupar a disponibilidade de manutenção ou a necessidade de manutenção que essa planta vai precisar, tá? Outra coisa que eu vejo que muitas pessoas esquecem, principalmente em gramados, é que a planta precisa de alimentos. Você precisa alimentar a planta, adubar a terra, adubar o solo, pelo menos de 3 em 3 meses, dependendo da planta. E você terá essa disponibilidade, você sabe qual a necessidade de adubação que aquelas plantas que você está inicialmente usando no seu jardim, elas vão precisar? Muita gente usa grama em tudo, ou na maior parte do jardim, e de repente isso não é necessário ou não é a forma inteligente de você compor o seu jardim. A grama é uma das principais plantas que as pessoas esquecem de adubar. Pensam que o gramado se sustenta sozinho, né? E a grama também é um material que requer muita manutenção, porque o que ocorre é que a maioria das pessoas não faz uma manutenção legal na sua grama. Elas chegam lá com a máquina de corte e sai cortando tudo. O que está acontecendo? Aquele mato, aquela tiririca, ela está espalhando semente para todo o gramado. E vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu banco de semente cada vez fique mais rico. Então aquilo ali é uma coisa que nunca acaba, tá? O certo seria a pessoa, eu não vou querer entrar muito nesse método, mas o certo seria a pessoa sentar com calma, mas isso só dá certo no início. Se não fez isso, depois não adianta mais. E arrancar aquela tiririca tudo com a mão, para depois passar a máquina, né? Outra coisa, você pode explorar muito. Lembra que eu falei que você inicialmente se preocupa com volume e cor? Então você pode explorar muito matéria morta. Material como pedrisco, argila expandida, casca de pinos. E você, com isso, vai estar tendo um jardim bonito, prático e inteligente. Sempre, quando eu me refiro a um jardim inteligente, estou me referindo à manutenção futura, que vai ser necessária ser feita. Outra coisa também interessante, e é uma coisa que eu reparo muito, é que quando você cria um jardim, é a maior alegria. Os maridos ficam bem com as esposas, é aquela coisa maravilhosa. Depois, a manutenção já é vista com outros olhos, já é visto como um custo adicional, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a manutenção de jardim, sabe quando é que ela aparece? Quando ela não é feita. Você deixa de fazer 1 mês, 2 meses, aí você lembra ou se conscientiza de que tem que haver aquela manutenção e às vezes já é tarde demais, porque não foi feito no período certo, no momento certo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui, mas vamos continuar a conversar sobre o que você pode fazer pelo seu jardim para que ele seja um jardim inteligente. Precisa ser observado também
é a questão sombra e sol. Parece fácil, né? Mas eu vejo por aí que isso é algo que, embora fosse óbvio, fosse algo que deveria ter, quem está compondo o jardim deveria pensar muito nisso inicialmente, mas é algo que às vezes é esquecido ou talvez confundido, né? Apesar de que eu sempre digo que a planta é um indivíduo. Eu tenho medo de falar assim, olha, antúrio é uma planta de sombra. Aí alguém sempre fala assim, ah, Cláudio, mas eu tenho no meu jardim o antúrio numa área de sol, ele está maravilhoso. Pode ser, porque a planta, ela tem as características lá do tipo de planta que ela é, mas ela é um indivíduo, pode ser que ela se adaptou. Eu mesmo já vi ráfia, que é uma planta de sombra, e no jardim pegando sol, e muito bem. Mas você não vai trabalhar com essa hipótese. Você tem que pensar que você está trabalhando numa área de sombra, então você tem que botar plantas de sombra. Você está trabalhando numa área de sol, você tem que botar área de sol. E eu, pela minha experiência, eu digo, área de sol, área onde a luz solar bate firmemente, é muito mais fácil você trabalhar porque você tem uma variedade maior de plantas. A área de sombra eu acho um pouquinho mais complicado. A variedade é menor, né? Ou então são espécies mais caras de você trabalhar. Então você tem que se preocupar com isso, para que o seu jardim no futuro não lhe dê um trabalho, tipo de você ter que remanejar planta ou substituir plantas. Então é algo a se pensar. E para que isso aconteça, entra no que eu estou falando desde o início do vídeo, planejamento, né? Você tem que planejar o seu jardim de uma forma inteligente para que ele te dê pouca manutenção, ou que a manutenção seja uma manutenção prática. E dentre tudo isso, a planta ser escolhida é muito importante, porque vai, como eu já falei, vai evitar que você tenha que fazer remanejamentos, vai evitar que você tenha um trabalho desnecessário. E quando isso não acontece, você vai ter uma planta inicialmente com flor, e depois você vai ter uma planta que não vai florir mais, ou vai florir muito pouco, ou de tempos em tempos. Então é algo a se pensar também, é algo a você estar sempre atento que tipo de planta você está usando no seu jardim. Uma coisa que eu vou fazer um vídeo especial sobre esse assunto, mas eu vou dar uma pincelada agora, é importantíssimo, é você quando for fazer o seu jardim, você pensar, eu vou querer ter um sistema de irrigação no futuro? Eu vou querer iluminar esse jardim no futuro? Talvez naquele momento você não tenha verba ou não esteja dentro da sua previsão de custo fazer um sistema de irrigação, fazer uma iluminação, mas você pode deixar já a passagem dos tubos prevista, a passagem da rede elétrica prevista. Porque o que eu vejo por aí, e em grandes construtoras até eu já vi isso, um prédio maravilhoso, um prédio com mármore, um prédio com porcelanato, e um jardim do lado de cá, um jardim do outro lado do condomínio, e aí a pessoa me chama, Cláudio, vamos montar um sistema de irrigação. Só que Cláudio não pode quebrar nada, então eu falo, não pode ser feito sistema de irrigação. Tá? Mas eu vou entrar nesse detalhe. Então, prever um sistema de irrigação e prever a iluminação do seu jardim também é algo importante para que você tenha um jardim inteligente. Até mais.